Amados irmãos, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje neste vale maravilhoso novamente. Gente, vocês não têm ideia, é indescritível a beleza deste lugar. Como eu amo estar aqui, como eu amo vir aqui neste monte e principalmente como eu amo falar de Jesus. E hoje, nesta manhã, eu quero trazer aqui com vocês, quero dividir aqui com vocês uma palavrinha simples, mas me dá a sua atenção. No livro de Josué, no capítulo 10, eu vou ler aqui 4 versículos, do versículo 12 em diante. Diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois de Josué. Atendendo o Senhor assim à voz de um homem, certamente o Senhor peleja por Israel. Amém? Então eu vou parar aqui nesse versículo, porque o que chama atenção aqui, ou o que chamou atenção aqui na verdade, foi o que está escrito aqui no versículo 13 e 14. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E no versículo 14, nos diz assim: Atendendo assim o Senhor à voz de um homem. Qual homem? Josué. Então, meu querido, o que eu quero te dizer nesta manhã? Um simples homem, se ele tivesse aqui entre nós, eu diria uma simples pessoa que comeria com certeza arroz e feijão como eu e você. Um simples homem se colocou diante do Senhor em oração e fez uma simples oração. Sol, você para aí, lua, você fica quietinha aí. E a fé daquele homem, a intimidade daquele homem com Deus foi tanta, e principalmente a sua autoridade espiritual, fez com que Deus mudasse o curso da natureza. E não sou eu que estou dizendo não, está aqui na palavra. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Por quase um dia inteiro. Gente, vocês imaginam Deus mudando o curso natural da humanidade por causa de uma oração? Vocês já pararam assim? Deixa eu até ficar de frente aqui para vocês, em pé. Vocês já pararam para imaginar a força de uma oração? Vocês já pararam para imaginar a certeza da oração de Josué? A ponto dele falar assim: ô sol, fica quietinho aí, lua, você fica aí, né? Porque eu estou pedindo agora. E a oração dele foi algo tão profundo que tocou no coração de Deus, e Deus deu a ordem. O sol não se moveu, a lua não saiu do lugar. Ou seja, a Terra, ela tem um movimento chamado de rotação. O que é o movimento de rotação? Ela gira em torno do seu eixo, né?
e durante 24 horas separando o dia com a noite. Né? Esse movimento de rotação dura 24 horas. E durante um determinado momento do dia, ela não girou. Ela não deu aquela sua volta, ela ficou parada, estagnada. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que até que eles se vingassem dos seus inimigos. Por quase um dia inteiro, o sol permaneceu no mesmo lugar, a lua, ou seja, a terra não fez esse movimento de rotação. O que eu aprendo aqui? Que a minha, que a sua oração, ela tem um poder extraordinário, um poder fantástico. Quando nós oramos, quando nós dissemos assim, ó, em nome de Jesus, o inferno treme, o céu se cala para ouvir a tua voz, para ouvir a minha voz. Vocês estão entendendo isso, meu irmão? Você consegue imaginar Deus mover o curso natural da natureza por sua causa? Você consegue imaginar quando você diz Pai, Deus? Você consegue ouvir Deus lá no seu trono de glória, talvez olhando para os seus anjos lá e dizendo assim, ó, alguém está me chamando, vamos ouvir. Alguém precisa de socorro, vamos ouvir. Alguém precisa de uma misericórdia, vamos usar de misericórdia com ele. Alguém está necessitado, vamos atender o seu chamado. Alguém precisa de algo extraordinário. O que é que nós temos em mãos aqui? Vamos atendê-lo. No Salmos 91, se não me engano, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz que Deus dará ordem ao teu respeito. Você consegue entender então, meu irmão? Quando Deus olha para a tua necessidade e diz assim, ô anjo fulano, desce lá e ajuda ele. Desce lá, segura nas mãos dele. Muitas vezes você está ali pedindo socorro, clamando por socorro, dizendo, Deus, olha, não me deixa fazer besteira, não me deixa cair, não me deixa pensar besteira, segura nas minhas mãos. Você consegue imaginar Deus enviando os seus anjos para te ajudar naquela luta? Foi o que aconteceu com Josué. Josué estava numa situação crítica. A palavra diz que vários reis se juntaram contra eles. Depois vocês leiam o contexto completo. Mas a palavra diz que 5 reis juntou os seus exércitos e partiram para cima de Josué. Josué não tinha outra saída a não ser o quê? Lutar. E muitas vezes nós estamos nessa situação. Olhamos ao nosso redor, olhamos à nossa volta e não vemos outra saída a não ser o quê? Clamar ao Senhor. A não ser gritar por socorro, a não ser falar, Deus, entra aqui neste lugar, neste momento, nesta luta, porque eu não aguento mais. Às vezes você está naquela situação, Deus, se o Senhor não tomar uma direção, não me der uma direção, não segurar nas minhas mãos, eu vou fazer um desatino. E olha o que Deus fez na vida de Josué. Uma simples oração, como eu disse aqui momentos atrás. Uma pessoa comum como você, como eu, que se estivesse entre nós estaria comendo arroz e feijão também. E o sol se deteve, versículo 13, o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve um movimento de rotação, não houve o curso natural. Porque Deus ouviu a oração de um homem. Talvez você esteja nessa condição, meu irmão. Precisando de um clamor, precisando de uma cura. Talvez você chegou no médico, o médico olhou os seus exames e falou, olha, não tem mais jeito.
Talvez você pegou aquela carta assim, a sua esposa olhou para você, ou seu marido, e falou assim: olha, não tem mais jeito, é o divórcio mesmo. Mas talvez Deus esteja entrando neste momento com a sua misericórdia, dizendo: não, peraí, é um milagre que você precisa? É uma graça que você precisa? Se for preciso novamente, a gente para o céu, a gente para o sol, a gente para a lua, a gente muda o curso natural da natureza para te abençoar. Já parou para pensar nisso? Então o que está faltando? Está faltando você. Eu não diria para você subir aqui nesse morro. Aqui é um lugar alto, 500 metros de altura mais ou menos. Mas eu diria para você entrar no seu quarto, entrar no banheiro da sua casa, na sala da sua casa, na cozinha, na varanda, onde você estiver, e falar: Deus, eu preciso de um milagre. Deus, assim como o Senhor fez com Josué, mudou o curso natural da história, muda a minha. Que este exame seja positivo. Que este homem, que esta mulher mude o seu pensamento. Que eu seja o melhor marido, que eu seja uma melhor esposa, que eu seja o melhor filho. E que o Senhor mude o ciclo natural da história. Às vezes, meus irmãos, sozinho a gente não dá conta, é verdade, eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Aliás, hoje nós vamos orar por uma causa que eu, aos olhos naturais, a pessoa me disse ontem, inclusive, é meio difícil, é meio impossível, mas nós podemos mudar isso. E eu falei: então me dá uma cópia desse negócio aí, que nós vamos orar lá no monte, vamos colocar diante do Senhor, lá no monte isso. Sabe o que Deus quer? Eu já falei isso em outros vídeos, em outros encontros que nós tivemos aqui no monte mesmo. Que o prazer de Deus é nos abençoar. Eu fico imaginando quando nossos filhos chegam até nós e nos pedem assim: pai, me dá tal coisa, me dá um presente. E você como pai, você como mãe, vai lá e compra e vê a satisfação, a alegria no rosto da criança quando você lhe dá o presente que ele lhe pede. Agora imagina Deus quando você pede e Deus te dá aquilo. Então, meus irmãos, a minha palavra nessa manhã para você, como Josué fez: ore, mas ore com fé, ore com vontade, ore com garra, ore com gana de que Deus vai ouvir a sua oração. Em momento algum Josué pensou que Deus não atenderia a sua oração. Ele deu uma ordem no mundo natural: Sol, pare aí. Lua, pare aí. E a palavra do Senhor nos diz que por quase um dia inteiro o sol não se moveu nem a lua, até que eles se vingaram dos seus inimigos. Ele nos mostrou o caminho, nos deu a direção. Qual é o caminho? Oração. Qual é a direção? Fé. Faça isso, meu irmão. Estou te dando este conselho. Daqui a pouco eu vou colocar aqui diante do Senhor, diante desse altar que nós fazemos aqui, a minha petição, da qual a pessoa disse que era meio impossível, era muito difícil. Mas não há impossível para Deus. Não há dificuldade para Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus nada é impossível. E se precisar de Deus parar o sol, parar a lua, parar o movimento de rotação da terra, por sua causa, por causa de uma simples oração, acredite, Deus vai mover o céu e vai atender a sua oração. Em nome de Jesus, meu irmão, que essa palavra crie raiz no seu coração, crie vida dentro da sua vida, que você possa sair vitorioso nessa guerra que você está lutando.
Eu não sei qual que é a guerra, pode ser uma guerra espiritual, natural, emocional, conjugal, financeira. Eu não sei qual é a guerra. Eu sei qual é a minha guerra, a minha luta, mas eu não sei a sua. Então, meu irmão, em nome de Jesus, Josué está nos ensinando o caminho. Estou repetindo aqui de novo para você. Está nos ensinando o caminho. Oração. Está nos dando a direção. Fé, creia. Creia. Porque a tua vitória depende da tua atitude que você vai tomar. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar com essa palavra dessa manhã. Eu quero que daqui a um tempo, quando eu encontrar você, você vai escrever. Entra lá na nossa página do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá. Mas eu quero que você me mande uma notícia. Olha, irmão, eu fui abençoado com aquela palavra. Nós temos recebido algumas mensagens lá na nossa página. Nossa, aquela palavra sua mudou a minha vida. Nossa, aquela palavra transformou, aquela palavra fez isso, aquela... Eu quero ouvir esse testemunho de você. Que Deus te abençoe nesse dia. Minha oração é que esta palavra alcance a sua vida, o seu trabalho, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe.